Olá, amigos e inscritos. Nesse vídeo, apresento a vocês um bate-papo muito interessante com um amigo e também fã de Tokusatsu. Falamos sobre a exibição dos Tokusatsu na TV brasileira. Espero que vocês assistam o vídeo até o final e falem aí nos comentários se gostaram desse formato de vídeo. Estou aqui com o meu amigo Amaury. Ele vai fazer uma apresentação. Pode falar, Amaury. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que a pessoa vai ver o vídeo. Meu nome é Amaury Menezes. Eu tenho um canal no YouTube chamado AMN Gosta. Nesse canal eu falo sobre vários assuntos e estou sempre trazendo aí assuntos relacionados à música cristã, e também a música em geral. Também falo um pouquinho sobre cultura pop, sobre Tokusatsu, e a gente está começando, no canal, e tem sido assim, uma experiência, eu vou dizer, é algo novo, para mim, porque eu sempre acompanho vídeos no YouTube, mas eu resolvi fazer o meu próprio canal. Já está aí há quase 3 anos no ar. Devagarinho a gente está crescendo. Então, se você quiser depois verificar, deve deixar o link aí, do canal para quem quiser conferir. Tem muita coisa legal lá, E é isso aí. Estamos aí para bater um papo sobre Tokusatsu. Tá certo. O Amaury está nos prestigiando hoje. É um convite meu aqui, para participar aqui desse momento aqui do canal, onde a gente vai bater um papo, como ele já falou. Realmente, depois eu vou colocar o link do canal dele aqui para vocês conhecerem, sejam visitando lá, eu acho que vocês vão gostar muito. E a gente vai falar um pouco aqui como foi a exibição, nosso ponto de vista, de como foi a exibição das séries Tokusatsu aqui no Brasil. Então a gente vai falar um pouco das nossas experiências, como que foi assistir, o que a gente sentia na época, as dificuldades, os pontos positivos. E na época a gente era... eu era já, quando começou o início, eu peguei mais a época do Jasper Changeman no início lá. Os outros que passaram anteriormente, eu era muito criança, não tive oportunidade, mas eu vou ver com a Amaury aqui o que ele assistiu de primeiro de Tokusatsu. A gente vai falar um pouco ali até o finalzinho ali da exibição do término da Rede Manchete. A parte que fala ali da transmissão do Rio Kendo, por exemplo, na Rede TV em 2009, eu lembro da época que foi transmitido, mas eu não assisti. Eu não poderia, na época, no local que eu trabalhava, não dava para me acompanhar a série nos horários que era exibido, mas eu cheguei a ver algumas partes ou outras, mas não me agradou 100% essa série. Eu achei muito infantil, então não me agradou. Mas a gente vai falar um pouco ali das outras exibições também, da Manchete no final dos anos, quando estava na transição para a Rede TV em 99. Mas aí, Amaury, qual foi a primeira série, qual foi o seu primeiro contato com o Tokusatsu? Então, eu sou de 1981, então eu peguei ainda um pouco da exibição, do Spectraman no SBT, ali no Show Maravilha, na Hora do Capeta, do Sérgio Malandro. Então eu assistia ali, quando eu tinha tempo, eu não estava na escola, lógico, e eu assistia, Só que lá em casa, a gente não tinha TV, nessa época ainda. Então eu costumava assistir na casa do vizinho. Eu acho que muita gente, daquela época passou por isso. TV era um produto caro, a televisão era um produto caro e algumas casas não tinham. Minha casa era uma dessas que não tinha. E na casa do vizinho tinha uma TV em preto e branco. E lá eu assistia Spectraman, sempre que eu podia. Até que chegou o ano de 1989, quando começou a febre de Jasper Changeman, e aí o negócio mudou todo, porque era uma coisa assim, cheia de cores, cheia de coreografias, diferente do Spectraman, que a gente via, que era um pouco mais robótico, disparado.
né? E aí a criançada ficou, né, em polvorosa. Aí eu Certo. comecei assistindo Spectraman, né? Ali junto com o programa do Bozo, da Mara Maravilha, do Sérgio Malandro, no SBT. Fala aí, Maurício, você morava em qual região do Brasil nessa época? Eu morava na região Nordeste, precisamente na cidade de Olinda, Pernambuco, né? E ali a gente tinha um sinal muito bom da Manchete, né? Só não era melhor do que o sinal da Globo, né? Isso é muito comum também no Brasil, né? O sinal da Globo sempre é melhor. Mas a repetidora Sim. da Manchete ficava perto do bairro onde eu morava. Eu morava num bairro chamado, uma favela chamada Ilha de Santana. E a torre da Manchete ficava bem perto, né? Eu lembro que minha avó morava num bairro chamado Jardim Brasil, e nesse bairro dava para ver a torre da Manchete. Eu ficava pensando assim, poxa, será que o Jaspion mora ali? Será que o Klinsmann mora ali? Aí a mente de criança, né? E eu achava Sim. muito legal, né? Porque quando eu ia na casa da minha avó, aí eu conseguia ver a torre da Manchete. É dali que eu assisto os programas que eu gosto e tal, né? E era bem perto ali a antena, então o sinal pegava razoavelmente bem, né? E dava para ver muito legal. Quando eu não estava na casa desse vizinho que eu assistia, eu estava com uma venda na esquina assim, né? A famosa venda da esquina, igual no Chaves, né? Uma venda na esquina, e ficava com o televisor ligado. E tipo, de manhã, eles ligavam no programa da Xuxa, né? Na Globo e tal. E quando era no fim da tarde, eles ligavam no Clube da Criança. E eu assistia na época Patrulha Salvadora, Patrulha Salvadora não, perdão, Patrulha Estelar, né? Pirata do Espaço, D'Artacão, aqueles animes que passavam na época. E de repente eu vi uma série assim diferente, um negócio, né, com gente mesmo lutando. Eu falei, ué, igual Spectraman, só que bem mais, né, um negócio bem mais bonito. Eu falei, ué. Aí eu descobri que tinha começado a passar já esse Changeman. Eu não cheguei a ver a estreia, né? Aí eu cheguei a ver ali. Eu lembro que o primeiro episódio do Changeman que eu assisti me marcou muito foi aquele que eles estão na beira da praia ali, que tem aqueles peixes piranha que atacam eles, quando aparece o Diluc a primeira vez. Foi o primeiro Sim. episódio do Changeman que eu assisti e que ficou gravado na memória, né? O do Jasper eu já não lembro muito bem qual foi o primeiro, né? Que eu vi, né? Mas foi mais ou menos assim que aconteceu. Aí a gente começou a assistir aquele negócio e a gente começava a brincar imitando os heróis ali, né? Brincando de luta com os amiguinhos na escola, na rua. E foi uma época muito boa, né? Certo. Eu vou falar um pouco também da minha experiência, da primeira experiência aí com o Tokusatsu. Essas séries que você assistiu na SBT, o Spectraman, Ultraman também, né? Ou não? Ultraman eu já não lembro de ter visto naquela época. Mas eu lembro Sim. que passava alguma coisa parecida, mas eu não lembro porque a minha memória afetiva ficou gravada o Spectraman, que era o que eu gostava mais, né? Sim. Eu fui Eu não ver, assistia. Sim, pode falar. eu fui ver o Ultraman, eu fui ver bem depois, já depois de adulto, né? Então, Certo. memória afetiva de criança é Spectraman e depois já se entende. Eu nasci um ano depois de você, eu nasci em 82. Mas aqui na minha casa tinha TV. Eu sou de Minas, eu sou de Monte Nova, interior de Minas. Mas aqui tinha também uma boa imagem da Manchete. A Globo, como você falou, sempre teve o sinal melhor, mas aqui passava Globo, SBT, a Manchete, Band. Record não passava. E Cultura. E a Manchete, a gente não assistia, aqui em casa tinha televisão, tinha uma televisão preta e branca e tinha uma TV em cores. E a gente aqui em casa a gente não assistia quase nada no SBT. Eu não me lembro, me recordo de ter assistido esse. Eu lembro do programa da Mara, eu lembro do programa da turma do Capeta, do Sérgio Malandro. Hoje em dia, na época, eles não se tocavam pelo nome, mas assim, a gente percebe que ele queria, tem até a música dele, né, que falava do guri, do menino que faz bagunça ali, né, da criança bagunceira que fica como um capeta. Eu acho que é a hora do capeta, é isso? É isso que quis dizer no programa? Com o capeta em forma de guri.
Isso. Então, assim, hoje em dia a gente fica pensando, esse nome não seria adequado aos tempos atuais, né? Mas eu, pensando pela música dele, que a música era ali pelo aquele... Eu achava que era por causa da loucura, aquele momento ali da Porta dos Esperados, mas eu vejo que era por causa do guri bagunceiro, né? Da criança. Mas muito bem. Então, aqui em casa a gente não assistia muito ao SBT. Então, eu já peguei essa parte do Spectreman, eu não vi. Mas a gente assistia mais Globo. Os programas da Xuxa, eu era fã do He-Man, da She-Ra, Thundercats, esses comandos em ação, esses desenhos da época, do final dos anos 80 ali. E quando eu comecei a assistir Jasper e Changeman, já tinha um tempo que já estava passando a Manchete e eu não tinha percebido, porque aqui em casa também não assistia muito Manchete. Minha mãe e o pessoal daqui assistia mais Globo. Então, quando eu fui dar assim, conta do Jasper, acho que eu não lembro, mas eu creio que as crianças já estavam falando disso na escola, os vizinhos, né, os amiguinhos da rua e tal. Então, eu não lembro, mas eu sei que quando eu fui ter um contato com o Jasper e o Changeman já estavam sendo transmitidos há um tempo. Eu não sei falar a quantidade de tempo. E eu lembro que eu chegava para ver, conseguia ver, eu estudava de manhã nessa época, eu consegui ver alguns episódios e tal. Depois que eu fui notar que também tinha reprises à tarde. Eu nem sabia. Então, eu passei a acompanhar melhor. Eu não lembro quais foram os primeiros episódios que eu assisti das duas séries, mas eu sei que o Jasper passou muitas, repetidas vezes, né? Você lembra melhor, né, Maurício? Assim, você tem memória afetiva, você viu em algum lugar, assim, sobre as repetições, que acho que sua memória está melhor que a minha, no sentido de, você falou que tinha vezes que repetiam, né, até uns certos episódios, depois voltavam no início, né? Como é que era? Se não me engano, ia até o episódio Jasper e Changeman, eles iam até o episódio 10, 15, por ali, aí voltava do começo. Aí depois começava de novo, aí até o episódio 20, aí voltava de novo. Aí depois ia mais 5 episódios e voltava. Mas até chegar, tipo, a gente ficava ansioso para ver o final do Jasper, tá? A gente só foi ver o final do Jasper em 1991, se não me engano, né? Aí a gente esperou bastante tempo, quase 2 anos para poder ver o final do Jasper, né? Sim. E eu vejo alguns... Sim, eu vejo alguns... Do Cybercops eu lembro das reprises. Que começava, sempre ia até um certo episódio, depois voltava e reprisava tudo desde o início. Agora, não sei se é porque eram poucos episódios, né, que tinha a série, e acabou que a série ficou inédita ao final, né? Acho que é isso mesmo. Sobre o Jaspion, a exibição do Jaspion, essas reprises, eu sei que também foi lançada até antes em VHS, né? Mas aqui, igual você falou, na sua casa não tinha nem TV, você assistia na casa de vizinhos, é isso, né? Isso. E quando foi ter essa TV na sua casa que você pôde acompanhar? Então, foi no ano de 1990, já fazia um ano que estava passando a série, né? Aí meus pais ganharam uma televisão de um irmão, né? Mas sempre fomos evangélicos. Aí um irmão da igreja doou uma televisão pra gente lá. Lá, você não tem televisão e tal, eu tô com uma televisão lá em casa parada, eu vou dar pra vocês. E era preto e branco ainda, né? Mas era legal ver, né? Os heróis ali na época, né? Mesmo preto e branco, era muito divertido. E a gente assistia, assim, a gente se amarrava, né? Chegou até uma época, né? Eu tava na terceira série, e meu pai falou assim, você tá vendo muito televisão, eu vou ter que diminuir o tempo de televisão que você tem. Aí ele pediu pra escolher, você vai assistir de tarde ou de manhã? Aí eu falei, como eu estudo à tarde, eu vou pedir pra ver de manhã, porque aí eu consigo ver o Cometa Alegria, né? Na época o Cometa Alegria. Aí eu ia lá, ligava, 7 horas da manhã, tava ligando lá na TV. Aí ele falou assim, só que você tem que estudar. Assim, eu nunca fui aluno ruim na escola, né? Mas ele ficava preocupado, porque eu ficava muito tempo vendo TV e ele não me via estudando. Só que eu tava vendo TV e com o caderno na mão. Assistindo lá Jiraiya, Jasper, Changeman e com o caderno na mão. Aí ele falou, quero ver se você vai passar esse ano. Eu falei, eu vou passar.
Aí me Os esforcei. pais tinham essa preocupação. Eu não entendo como é que ele consegue. A minha mãe ficava falando, não sei como é que ele consegue ver, assistir esses heróis japoneses ainda, dar conta de fazer as provas e passar. Eu também não sei não, sei o que eu tô fazendo. Certo. Mas foi mais ou menos nessa época aí, 1991, que chegou a televisão lá em casa, né? E aí eu aproveitei para ver os meus heróis japoneses, que eu tanto gostava, né? E fora os desenhos que também assistia, né? Assisto até hoje, né? Correto. Eu tô perguntando isso porque você comentou no início da conversa, do bate-papo aqui, que você não tinha televisão em casa. Isso é uma realidade de vários brasileiros, porque a gente vê, não fazendo uma crítica, mas fazendo uma observação, que várias pessoas que dessa época não tinham TV. Então, assim, graças a Deus eu sempre tive, igual eu falei, na minha casa tinha 2 TVs. Mas assim, eu nem lembro como que meu pai adquiriu. Eu lembro que todas ele comprou barato, pelo que eu lembro. Porque eu lembro que essa colorida, ela ficava na sala e a preto e branco ficava num quarto. Não lembro de quem da casa. Mas eu lembro que essa colorida, ela, de vez ou outra, ela dava um problema. A gente ia ficar mexendo nos botões para a cor voltar. Então eu creio que meu pai já comprou ela de segunda ou até terceira mão. Ela é aquelas do material até de madeira, né? Não sei se você lembra dela, se os amigos acompanham também. Um caixote de madeira, literalmente. Então, aí tinha aquele botão de mudar o canal, né? Aí eu lembro que uma vez, na manchete, eu lembro que a gente estava assistindo um episódio, isso eu lembro. Eu e meu primo, tinha um primo meu que morava lá em casa, e a gente estava assistindo um episódio do Jaspion. E esse episódio, na manchete, ficava preto e branco. Nesse dia que a gente estava assistindo, a imagem da manchete estava toda preto e branco. Para a gente deixar ela colorida, a gente tinha que ficar segurando um tempinho ali, ó, o botão da TV, para ela ficar colorida. Aí meu primo ficava assim, você vai ficar um tempo, depois a gente muda, que o dedo começa a doer. Depois, daqui a pouco a gente assistiu o resto preto e branco mesmo, porque não dava. Mas assim, então, essas dificuldades, né? E das séries, por exemplo, do Jasper e Changeman, tinha também os VHS, mas se a gente tinha dificuldade de ter TV, como que a gente vai ter o aparelho de fita, me lembra aí, videocassete, que chamava, né? Eu fui ter videocassete aqui na minha casa, que minha mãe pôde comprar, foi em 98. 98 para 99, já estava acabando esse período aí das VHS, que já estava aparecendo os DVDs e a gente já estava pegando o restolho do VHS. Então, muitos falam, eu assisti o episódio do Jasper, o último episódio do Jasper, primeiro que foi transmitido, porque eu fui no VHS. Aqui, com certeza, eu não tinha nem contato. Eu lembro que tinha um primo que era mais abastado, que ele tinha VHS em casa, as TV, eles eram melhor de condições. E eu lembro que eu lembro que um final de semana eu fui lá para brincar com meu primo, eles tinham alugado uma fita do Jiraiya, os primeiros episódios do Jiraiya, isso eu lembro. Ele alugou essa fita na locadora. Mas eu já tinha assistido na manchete, a gente acompanhou ali, mas eu não tinha esse privilégio na época. Mas assim, então, eu lembro que eu fui rever melhor o Jaspion, eu já estava mais velho também, na Record, porque aí depois teve isso, a manchete começou, algumas emissoras ficaram com sinais meio ruins aqui na minha cidade. Eu lembro que em 94, se eu não me engano, 93, acho que 93, meu pai comprou uma antena parabólica, então a qualidade das imagens é melhor, e veio a Record. A Record passava ali pela parabólica, então a gente pôde assistir melhor os episódios. Eu passava na época o Machine Man, o Gogo Five já não passava assim muito não, mas eu lembro de ter assistido ali os últimos episódios do Jasper, do Changeman, se eu não me engano, Flashman passava, né, na Record. Então eu tive uma oportunidade de assistir melhor ali nesse período. E o Jiraiya, que passava na manchete, eu pude ver melhor também, o Black Kamen Rider, do Lion Man. O Lion Man eu tentava assistir várias vezes. Eu lembro de eu estar de férias
do colégio, eu tentava acompanhar o Lion Man, mas ele passava cedo, né? 8 e pouco, é isso mesmo, da manhã? 8h30, eu acho. Mas eu nunca consegui acordar nesse horário. Mas eu gostava bastante do Lion Man. Achava muito interessante. Já gostava da história, mas eu não conseguia acompanhar pelo horário. Fui rever a mesma história completa, já adulto. Mas eu consegui, os dias eu conseguia estar em casa, assistir. Eu não conseguia assistir nenhum episódio na meia tarde. Eu lembro que eu tentava acompanhar quando eu estava em casa na parte da manhã ali. Mas o Jiraiya... Pode falar, Mauro. Não, pode prosseguir. Só... Sobre o Jiraiya, eu lembro que eu já estava, né? O Jiraiya já veio mais depois. O Jiraiya, o Giban. E eu conseguia acompanhar mais. Eu lembro que eu tinha muito medo daquele episódio do Giban, daquele monstro que falava, né? Para levar para o inferno. Mostrar aquela imagem lá do... Eu esqueci o nome do monstro. Eu tinha medo daquele monstro. E do Jiraiya, naquele episódio ali que tinha... Acho que é o episódio 36, se eu não me engano, do Jiraiya, que tem o Yaminin David Cat. Ah, tá. Que ele joga 2 cartas que aparecem, uma caveira e tipo um diabo, com chifre. Eu ficava meio com medo desse diabo aí. Eu tinha menos medo aí na época. Do Jiraiya tinha medo daquele episódio da Mani Luana, a feiticeira lá. Sim, o outro episódio... 15, episódio número 15. Eu acho que é isso. E o outro que eu tinha medo também no Jiraiya é aquele da armadura Satã, que eram 2 episódios, né? Aquele também eu ficava, tipo, assistia tenso, né? Esse cara é muito forte, esse cara vai matar o Jiraiya. Os 2 episódios mais... E você acredita... Você acredita que esses episódios, eu não lembro deles na época que foi exibido na primeira exibição da Manchete. Eu lembro deles... Depois já a gente conseguir acompanhar nos DVDs, né? Dos fãs, já depois dos anos 2000. Por quê? Na reprise, quando a Manchete estava na transição para a Rede TV, que eles voltaram com as séries de Jiraiya e Maskman, eles pulavam esse episódio, não transmitiam esse episódio, nem o 15 nem o 16, o da Mani Luana, que é o 15, e o 16, que aparece a primeira aparição ali do Storm. Esses episódios não passavam. Eu não sei se teve algum problema na Manchete, se eles perderam essas fitas com esses episódios. A gente ouve falar hoje, né, que tinha uma cópia que foram feitas para exibição, porque na época a Manchete já estava para terminar e tinha uma ordem judicial que não podia sair nenhuma fita da Manchete lá do Rio de Janeiro, da emissora. O que eles faziam? Faziam cópias e enviavam para as emissoras. Porque parece que esse sinal que a gente começou a acompanhar já no final estava sendo na Manchete de São Paulo, pelo que eu ouvi falar. Não sei se bate isso. Então, talvez esse problema tenha acontecido porque não exibiam esse episódio na segunda exibição do Jiraiya, que foi no final de 98 para 99. Ainda quando virou Rede TV, ainda passou mais ou menos uns 3, 4 meses ainda exibindo o Jiraiya e o Maskman. O Yokusho e o Shurato também. Mas eu lembro que aí não passava. Mas eu já estava mais velho, eu conseguia acompanhar o Jiraiya. Eu lembro que quando anunciou que o Jiraiya ia voltar, o Maskman eu nem acompanhava, não gostava tanto. Mas quando anunciou, eu lembro do anúncio do Jiraiya, eu falei, nossa, que legal, agora eu vou poder acompanhar melhor. Porque eu lembrava, assim, não lembrava tanto, né? Então, eu lembro que anunciavam no episódio 14, esse episódio, o próximo seria da Mani Luana, e ele nunca passava. Já ia direto para o episódio 17, que era o do Satã. Isso mesmo, que era quando aparece o Satã. E então eu falei, nossa. E depois o Stormin aparecia mais à frente. A gente ficava sem entender quando que ele surgiu aí, né? O primeiro episódio também pularam, então não sei o que rolou desse problema aí da Manchete. Mas na exibição de Jasper e Changeman eu acompanhei mais assim, embora assisti, mas eu era muito novo, né? Mas na Record pude acompanhar um pouco melhor a exibição do Jasper e do Changeman. Eu lembro que eu ficava meio revoltado porque eles sempre cortavam o encerramento lá na Record, eles não passavam as músicas de encerramento, nem os previews, né, dos próximos episódios.
Era muito raro passar. Acontecia, mas era raro. Na Record já não acompanhei. Eu já estava... Não sei se eu estava estudando à tarde, alguma coisa assim. Sei que no meu horário não... Né? Mas eu lembro que eu assisti a estreia de Jiraiya, de Giban e de Lion Man na época na Manchete. Eu vi a estreia. Né? Inclusive fizeram até o Cometa Alegria na época. Não sei se foi especialmente para exibir a estreia dessas séries. Porque assim, foi no dia que estreou o Cometa Alegria, começou Jiraiya, Lion Man, né? E outros desenhos que passavam ali. Eu tinha aquele Mestre Kim, né, que dava aula de karatê no TV, era muito maneiro aquilo ali. Né? E tinha outras séries que passavam junto ali. Né? Depois vieram outras séries, que não eram tokusatsu, mas passavam junto ali. Né? Tanto de manhã, com a alegria, quanto à tarde na programação do Clube da Criança e até antes do Clube da Criança. Né? Então a gente tinha programação infantil de manhã até quase a noite. Né? Era um dos carros-chefes, né, da Manchete. Uhum. E foi um período muito bom. E, assim, da parte aí de pulando aí, o Black, Kamen Rider Black, eu lembro de ter assistido pouco, eu não sei porquê. Eu lembro da série, mas eu não acompanhava muito, não. Eu não lembro nem o horário que era exibida a série. Eu acho que estreou no fim da tarde. Acho que eram umas 5h30, 6 horas por aí. Não lembro exatamente o horário, mas era no fim da tarde. Era Maskman, Spilvan e Black Kamen Rider. O Spilvan eu lembro também da exibição. O Maskman, olha, pra você, mas eu lembro que eu não consegui assistir o último episódio, nem do Giban, nem do Maskman e nem do Black. Eu tenho essa memória que não passava. Eu lembro de ter assistido o final do Changeman, do Flashman, do Jiraiya, embora eu não lembrar tudo, mas eu lembro de ter visto. Agora o do Maskman eu não consigo me recordar de ter assistido, embora dizem que foi, até você também não lembra, né? Não. De ter visto, ou você não... Não, não lembro de ter visto, não. Os finais que eu vi na Manchete foram de Jasper, Changeman, Flashman, Jiraiya, Giban, e eu acho que só. Só isso que eu consegui. Do Giban você viu o final? Dizem que não foi exibido. Não, Giban não, perdão. Giban não, perdão. Jiraiya, Lion Man. Teve um outro que eu vi? Não, Giban não passou. O Giban chegava no penúltimo capítulo ali. No penúltimo ou no antepenúltimo, não sei. Aquele que ele começava a lutar com o Madorgabo, que o Madorgabo se transformava nele também, né? No Giban também. Aí, sim. E parava ali. Pois é. Passar o final aí voltava pro começo. Eu também não. Eu lembro do que eu não assisti o último episódio do Maskman, do Giban não vi, nem do Black, nem do Cybercops, nem do Spilvan. Esses todos eu lembro de não ter conseguido assistir, embora eu não lembrar de todos os episódios. Eu lembro que quando eu comecei a rever nos DVDs dos fãs, eu lembro de tal parte, a gente vai lembrando de algumas coisas, né? Uhum. Mas eu lembro de não ter visto esses episódios finais. Da exibição que foram feitas na Bandeirantes do Metal de Google 5 e Machine Man, eu não assistia nada na Band nessa época. Eu vagamente... o Charivan, né? Charivan, também, isso. Vagamente eu ter assistido alguma coisa. O Charivan e o Machine Man eu assisti na Record também. Embora não ter conseguido transmitir tudo, porque a Record, sim, a Record às vezes colocava como tapa-buraco em alguns momentos, eu não tinha uma sequência direita ali, ou eu meio que perdia. Eu não conseguia assistir sempre. Mas
Mas na Band eu não lembro de ter assistido nada dessas séries. Até que eu lembro quase nada de... Na época eu não lembro de Metal sendo exibido, porque eu não... Até por causa do horário, que era no horário nobre, né? Não era à noite. Era uma... A exibição. Era uma novela das 8. Então, essa hora minha mãe estava assistindo as novelas da Globo. Pois é, Eu nem ia ficar sabendo que tinha. Minha mãe tinha interesse na novela, eu aproveitava e mudava de canal. E acabava o Jornal Nacional, que meu pai gostava de assistir. Aí eu ia mudar de canal e colocava na Band. Aí eu assistia Google Five, Machine Man, Metal, Charivan. Charivan passava só à tarde, eu acho. Não chegou a passar de noite, não. Mas Machine Man, Metal e Google Five passaram à noite. Né? Uhum. E todos eles passaram completos. Eu assisti todos completos, até o final. Sim, e a gente vê que o problema era da Manchete mesmo, não exibir o final. Até porque a gente sabe que o senhor Sato, da empresa Sato Company, falou que parece que tinha já um combinado com a Manchete de exibir picado, né? E depois, quando chegasse no penúltimo episódio, vinha de novo repetindo num loop quase que infinito, para depois, em algum momento, passar esse episódio. Mas aí terminava o contrato, eles colocavam outra série e aquele episódio nunca era exibido, o último. Então eu creio que, com certeza, todos esses últimos episódios foram dublados, mas eu acho que em algum momento alguém gavetava esses últimos episódios em algum local com interesse. Não vamos repetir, numa hora vamos colocar para ser exibido. E aí acabava que não exibia. Às vezes acabava o contrato, ou tinha outra série para colocar, e não passava. O último episódio de RX também eu não lembro de ter assistido. E nem da Patrícia. RX eu não cheguei a ver na época também. Não sei porquê, mas eu não cheguei a ver a RX. Na época eu assisti um Spectre. Assisti meio picado também. Tinha dia que eu não conseguia assistir. Patrine também assisti bem picado. Assim, um episódio aqui, outro ali. Tipo, um dia sim, um dia não assisti. Gostava de assistir, mas não conseguia assistir direto. E Sobren que não vi. Mas o RX eu não acompanhei. Uhum. Eu vim ver RX já em 2010. DVD, né, pela internet e tal. O que eu não entendia na época, o RX ele passava... Foi a única série que aconteceu isso. Não sei se o pessoal aqui vai lembrar, mas o RX ele foi transmitido com os episódios todo embaralhado. Eu não sei se era com o intuito de poder vender os brinquedos, por exemplo. Eu lembro que começava a passar mais ou menos até o episódio 8, depois ele já vinha com os episódios que tinham RX já nas transformações em Robo Rider, Bio Rider, os episódios finais ali do RX. Depois do nada, já no final, já aparecia os episódios que estavam faltando, quando ele transformou-se em Robo Rider, quando ele transformou-se em Bio Rider, outros episódios lá da parte inicial. Eu não entendi, era tudo embaralhado, eu não sei, porque eu creio hoje em dia que era com o intuito assim de vamos colocar primeiro esses episódios que aparecem, essas transformações, para poder vender os bonecos. Para poder já chegar, eu não sei, eu creio que seja isso, que eu não entendia por quê que fizeram essa bagunça na série. E na minha cabeça era por isso que o último nunca chegava, porque estava tudo bagunçado, uma hora ia aparecer ele. Mas eu não consegui assistir esse último episódio. Há quem diga, né? Eu não consegui, mas na época, em 94, que começou a exibição, né? Eu consegui assistir bem, até porque também estava na época dos Cavaleiros do Zodíaco, então eu assistia mais, já estava mais velho, então eu consegui acompanhar mais a Manchete. E eu lembro de não ter conseguido assistir esse episódio, então eu creio que ele não foi exibido, não nos horários que o RX era transmitido, a não ser que ele foi transmitido num momento de um tapa-buraco, alguma coisa. Há quem diga que foi transmitido numa das afiliadas, né, da Manchete, que passava as séries em outros horários. Como a minha TV, que era da Parabólica, então a gente via a retransmissão da Manchete do Rio de Janeiro, que era a matriz, né? O canal mãe ali. Então, nunca consegui ver ali. Se foi transmitido, foi numa transmissão de realmente, pelo que eu creio, pela lógica, pelo que ficou óbvio, né, depois desses anos todos, foi transmitido num momento, numa afiliada mesmo, que às vezes a RX passava num outro horário aleatório, ou até no final de semana, não sei como é que era isso. E
que eles recebiam cópias, parece, né, dos episódios. Há quem diga até que os episódios de Patrine também foi transmitido também, nos últimos, nessas retransmissoras filiadas da Manchete. Recebiam cópias dos episódios e transmitiam em outros horários. Então, pode ser que alguém fez essa cópia. É o que falam aí, né? Mas eu não lembro dessa última, da transmissão final do RX. E isso bate a resposta também desses últimos episódios que ficaram inéditos, porque o do RX alguém fez a cópia. Então quer dizer que foi feita a dublagem desse último episódio, embora não ter visto ele sendo exibido. Mas eu creio também que o do Jimbão foi dublado. O Maskman também eu não lembro de ter assistido, mas ele tem aí na internet, tem nos DVD dos fãs, então eu creio que alguém fez uma cópia, ou às vezes foi transmitido mesmo na Manchete, é porque na época eu não acompanhava tanto o Maskman. E o que você acha? O RX você disse que não acompanhou, né? O RX não cheguei a acompanhar. Sobre o Maskman, eu acho assim, não sei se foi só eu, mas eu percebi que na época o pessoal não ligou muito pra Maskman. Porque o pessoal já tinha vindo de uma sequência de Changeman, Flashman, na Manchete, e Google Five na Band. Então acho que já parecia uma fórmula repetida. Então o pessoal já não curtiu tanto na época, não. Assim, tinha uma galera que gostava, que brincava de Maskman na rua e tal, mas já não era a mesma coisa de Changeman e Flashman, né? Então acho que foi uma série que ficou meio que esquecida, assim, né? Para alguns. Eu gostava do Maskman quando saiu nos quadrinhos da Editora Abril. Aí eu gostava das revistinhas ali e tal, eu tenho até hoje, né? Mas a série mesmo eu não curti muito. Eu gostava do visual deles, das armas, dos robôs e tal, mas eu não curti muito a trama, né? O enredo da série. E eu percebo que tem conversando com alguns outros fãs de Tokusatsu, a gente percebe que o sentimento é parecido, né, em relação à Maskman. E o RX eu realmente não vi na época, né, não lembro exatamente porquê, né, mas depois que eu assisti, já em 2010, através de DVDs, né, baixados na internet, eu fiquei perguntando, poxa, como será que a galera que assistia, que acompanhava na época, reagia ao ver que existiam outros Riders, né, que passa, não sei se chegou a passar aquela parte no final lá, né, que aparece os outros Riders para ajudar ele e tal, né. Eu fiquei pensando, a galera reagindo. Sim, passou. Era só o último mesmo que não era transmitido. O resto tudo foi passado. Eu lembro de ter assistido. Tipo assim, porque na época eu já estava com outra, né, eu já não acompanhava tanto, e já estava muito ocupado com escola e, né, essas coisas assim, então já não sei a reação da turma que assistia, né, qual que foi. Eu fico curioso para saber como é que aquela turma que assistia na época reagiu, né, ao ver que não tinha só o Kamen Rider Black ali, o RX. Aí... Sim. Eu ficava imaginando, a gente sabia que eram os Riders anteriores, é porque a série avisou, né, que eles estavam treinando como é que chama? No Arizona, não é isso? Não era no Arizona? Que eles estavam treinando para vir ajudar o RX na guerra contra a Crisis. Mas eu lembro que eu fiquei com a expectativa, nossa, eles vão vir ajudar o RX e tal. Mas eu lembro que me decepcionou a vinda deles, porque eu vejo que as técnicas de luta eram as lutas mais mano a mano, né, no braço. Eles não tinham muitas técnicas especiais de golpes, de armas. Então eu acho que eles não conseguiram ajudar tanto o RX, na minha opinião. Então eu lembro que eu me frustrei com a chegada deles, porque eu achei que eles conseguiram. Eles ajudaram bastante ali, até para ter uma moral, um apoio, né? Mas eu vi que não foi o que eu imaginei. Nossa, eles devem ter um golpe aí, tipo o golpe do Rider Kick, o Punch, né? Uma espada laser. Eu não consegui, eu não tinha, então eu falei, que é isso? E eu não conhecia as séries, né, anteriores ao Black, então eu lembro que eu decepcionei com esses Kamen Riders. Mas tudo bem, faz parte, né?
E o Soul Brain, o Spectre, eu acompanhei tudo, eu lembro do final, das exibições, de ter assistido, mas não eram duas séries que não me agradaram tanto. Não sei se é porque eu tinha uma memória ali afetiva com os Metal Heroes. Oitentistas, embora elas também serem, mas ali... Não, o Spectre já começa nos anos 90, né? 90. Então a gente fica... Eu não sei você, Mauro, e os outros amigos aqui que estão acompanhando... eu tinha aquela visão ali dos Metal Hero, nem sabia que existia esse nome, né, de franquia, Metal Hero, na época ainda. Mas eu sabia que eles eram semelhantes, no caso da roupagem, da armadura, mas eu ficava esperando uma espada laser, um inimigo, igual a Killzone, igual a Magari, igual o Madogarbo, igual o Tokusai, e não tinha. Foi aquela temática de policiais, de pessoas criminosas, sendo, né, perseguidos ali e tal, salvamentos. A premissa é até legal, interessante, tem muitos episódios legais, chama atenção. Mas eu acho que ainda pecou. Para mim, essas séries não me agradaram tanto por causa de cada episódio ser uma história diferenciada e não tinha um inimigo em si que eles enfrentavam. Então isso me... Depois até tinha, né? A gente viu que tinha alguns episódios que tinha... Igual no final do Soul Brain, tem aquele cara lá, como é que Takaoka, é isso mesmo? Como é que é o nome? Um cientista louco lá, que não sei se é Takaoka, que no final, no último episódio, tinha uma arma lá, que ele flutuava, ele levitava. Ah, sim. E o Soul Brain, acho que no final ele até acaba assassinado. Eles não conseguem salvar. Eu lembro que essa cena é até marcante, interessante, que o chefe Masako fala com ele assim: você foi a única pessoa que eu não consegui salvar. Fala com ele assim, porque ele acha que ele morre, né, no final. Porque o objetivo do Soul Brain na época era... Como é que era? Eles tinham uma premissa, até falava aquilo no início do episódio, naquela... Isso. Aí ele fala, né, você foi o único que eu não consegui salvar. E até triste, porque ele era uma pessoa revoltada com a vida, né? E se eu tiver falado o nome do personagem errado, depois eu vou corrigir aqui, que eu não lembro mais. Eu acho que é Takaoka mesmo. Mas eu lembro dessa parte. Então, assim, tinham partes emotivas, partes interessantes. Não, cara, o dublador do Masaki era muito legal. Aquela voz parece que combina com o personagem. Eu não lembro da voz dele original, japonesa. Mas quem dublou, não dublou muito bem, perfeitamente, que a voz encaixa perfeitamente com o personagem. Em sentir a emoção, embora ele sempre falar, né? Mas assim, me incomodava um pouco também, que sempre dava as explosões, aí todo mundo achou, matou o Fire, por exemplo. Fire! Aí daqui a pouco ele vinha saindo lá, salvando a pessoa, e tirava o capacete, dava aquela... balançava a cabeça, né? Com o suor que escorria assim. O suor. A luz do sol. Essa cena sempre tinha em quase todos os episódios. Aquilo ali eu já falei, nossa, achava assim muito exagerado, não precisava ser sempre. Hein? É o robô gigante do Super Sentai. Só que lá era tirar o capacete e jogar o cabelo. Isso. Tem que ter, né? Assim, é até legal, depois você diverte, mas assim, eu fico assim, gente, não precisa disso tudo toda hora. E ele sofreu, né? Nossa, será que ele morreu na explosão? Ele saía ali salvando a pessoa como se nada tivesse acontecido. Mas é legal, a gente vê, a gente ri assim, né? Que é uma série infantil, então é para dar esse ar mesmo ali de suspense, mas a gente vê com os olhos adultos assim, nossa, para que isso? Mas é porque a série é infantil. É nós que somos assim, exigentes por ser adulto, né? Hoje em dia. Hã? A gente se mexe em ver série infantil, né? E gosta. E quer assim, que isso, que absurdo, né? Porque a temática, tem muita temática que é adulta, acho que pela época que foi produzido. Então a gente vê que tem temas que hoje em dia não pode ser mais falado assim, ou exibido por ser uma série infantil. Na época, o mundo era outro, as ideias eram outras, então eram aceitas algumas coisas, mas hoje em dia não pode mais. Então, o herói fumava, né? O vilão era nazista. Você nem pode falar isso, né? Pois é. Mas assim,
Então, a exibição dessas séries não me agradaram tanto, mas elas não são séries ruins. Eu até gosto. Inclusive, as pessoas que são mais novas que nós, né? Elas começaram a acompanhar nessa época aí, 94 para frente, elas têm uma memória. Elas não acompanharam o Jaspion, foram ver depois. Então, eles são mais fãs do RX, do Spectre, Soul Brain, né? É isso. Então, eles têm essa memória mais afetiva ali, tinha os brinquedos, né, da época. A Patrine, realmente, as pessoas falam, os horários realmente passavam para a parte da manhã, isso, e eram reprisadas à tarde. Embora, assim, eu lembro que as exibições à tarde, elas eram prejudicadas, porque muitas vezes tinha um programa que era ao vivo, até da esposa do Bloch, né, aparece. Do Adolfo Bloch. Ela era um programa chamava Os Médicos. Eu não esqueço disso. Porque eu ficava ali esperando para começar a Patrine para ver. E muitas vezes, como era ao vivo, dependendo do tema que estava sendo tratado no programa dela, não sei se é porque ela era dona, esposa do dono da emissora, passava do horário, acho que era para acabar 3h30 ou 4h30. Às vezes passava 5, 10 minutos. E quando finalizava, às vezes não passava a Patrine, ou então passava picado, sem a música de abertura, já na metade do episódio, porque tinha uma outra coisa que se exibida depois, não podia atrasar os horários, então encaixava ali, era feito assim, eu ficava assim, que isso? Era só com a Patrine que acontecia isso, e eu estudava na parte da manhã, então dava para me acompanhar só à tarde. Então, alguns episódios eu lembro que eu via picado, porque Manchete exibia picado, por causa desse programa que era ao vivo, da esposa aí do Adolfo Bloch, hein? Você lembra? Eu lembro disso. Então, assim, quando eu estava de férias, em algum momento eu lembro que consegui assistir na parte da manhã, mas a parte da tarde, que eu consegui assistir mais, a Patrine ficou prejudicada. Realmente, as pessoas não entenderam na época a ideia da série, né? Então, as pessoas falam, era série ruim, tem pessoas que nunca assistiram, tem gente que não conhece nada da série, mas a série é interessante. Eu já percebi que tinha um teor cômico, né? Mas, assim, muitas pessoas não entendiam. As pessoas falavam assim, série nada a ver, uma série pra menina. Mas a gente via que tinha igual as crianças que tinham na série, chamavam atenção também, a Detetive Honda. Você vê que é algo cômico que chamava atenção. E os vilões nada a ver, assim, sempre, gente, onde surgiu essa ideia para criar esse episódio? Então, assim, mas a série era muito, muito legal, divertida de acompanhar. Eu já gostava. E eu lembro quando surgiu. Inclusive, tem uma curiosidade que nessa época a gente ficou mais uma vez sem TV lá em casa. E aí eu tinha um rádio de pilha. E lá em Recife, o sinal da Manchete pegava na primeira frequência da Rádio FM. Aí eu sintonizava ali e ficava ouvindo Patrine e o Spectre. E até Cavaleiro do Zodíaco também, porque na época ficou sem TV, eu falei, eu vou ter que dar um jeito de assistir. Aí colocava ali e ficava ouvindo, tipo rádio novela. Acho que até hoje tem um sinal lá, agora é a Rede TV, né? Tem um sinal lá na Rádio FM, na faixa de FM lá. Você liga o rádio, aí você consegue sintonizar o áudio da TV. Aí a forma que eu encontrei na época, em 94, 95, por aí, para poder, né, acompanhar a série. Legal. Eu lembro que nesse final aí já da Manchete, no final dos anos 90, né? Aqui teve algum momento, teve esse problema também da antena parabólica que eu tinha aqui, dá problema. E a gente ficava... E aí a Manchete já não era transmitido mais aqui aberto para minha cidade. Então a gente tinha que acompanhar na parabólica ali, e a parabólica que deu problema. Então eu tinha alguns momentos que até fazer o conserto, a gente não conseguia acompanhar. Mas era pouco tempo, conseguia consertar rápido. Então a gente ficava uns 5, 6 dias sem conseguir, perdi algum episódio. Mas essa transmissão do Jiraya, a segunda transmissão do Jiraya na Manchete, transição para a Rede TV,
Eu lembro que para mim foi marcante, assim. Aí que eu lembro que eu me deu um despertar, porque eu estava ali preso mais no anime. Então, o Spec, Sobrei, Patrino, eu assistia, mas assim, não me interessava tanto. Eu ficava ali querendo acompanhar o Cavaleiro Zodíaco, o Show, o Shurato, e me chamava mais atenção já os animes. Mas nunca deixei de assistir os Tokusatsu também, mas não tinha tanto interesse mais. Mas eu lembro que quando anunciou o Jiraiya, eu falei, não, vou ter que rever. Então eu comecei a acompanhar mais o Jiraiya, assistia sempre. Eu lembro que tinha alguns amigos do colégio que acompanhavam também. Eu nem sabia que acompanhava, eles comentavam, nossa. Às vezes falava alguma coisa que eu falei, você tá falando do Jiraiya. Às vezes assim, era um grupo que às vezes não tinha muita amizade, alguém falava lá assim, não te perdoo. Eu falei, ixi, tá falando do Jiraiya. Esse é o Jiraiya que fala. Eu lembro disso, tinha um garoto na minha sala, que a gente não tinha tanta amizade, não conversava tanto, mas eu lembro que ele sempre falava alguma coisa do Jiraiya. Falei, você aí acompanha também, assiste também. Então a gente pôde acompanhar melhor. Aí eu pude assistir os episódios melhor, assim, passava em 2 horários também, passava na parte da manhã, reprisava à noite, os episódios do Jiraiya. Depois aí a Manchete, já na transição Rede TV, parece que tirou o Jiraiya e o Maskman. Parece que ficou só o Yokusho e o Shurato. E de repente voltou. Como tapa-buraco, o Jiraiya e o Maskman, e o Yokusho e o Shurato, e foi até a Rede TV voltar com ter uma programação dela própria. Então tirou todas as séries. E o Jiraiya era reprisado, nunca chegava ao final. Eu ficava doido para assistir o final. Oi? Ficou um bom tempo nessa transição entre Rede TV e Manchete. Sim. Eu acho que alguns meses ali até vi a programação oficial da Rede TV. Sim, e eu lembro que passava até o episódio de número, se eu não me engano, número 38, que é 1001 Faces. Aquele que aparece a primeira vez a Aracne Morgana. A Rede TV passou até esse episódio. Os episódios finais não foram transmitidos. Se eu não me engano, é o episódio 38 ou 39. Que é o 38. Então, aquele, né? Nossa, eu não lembrava muito dos episódios finais. Falei, nossa, como é que eu... E eu ficava assim, uma hora a Rede TV vai voltar com esses episódios. Eu lembro que eu ficava tentando acompanhar e nunca voltaram. O Maskman também passou por aí nos episódios, acho que 40, 39 também. Também não foi finalizado, né, na Rede TV. E depois, quando veio os DVDs dos fãs, que eu consegui rever e lembrar melhor, né, desses episódios. Mas aí, Amaury, essa exibição da Manchete aí, do finalzinho da Rede Manchete, você assistiu pouca coisa, né? Sim, eu via um pouco mais de Jiraiya, né? E Maskman eu não acompanhava tanto, porque já não me interessava muito, até pelo que eu falei, né? A galera não simpatizou muito com a série na época, e eu fui um desses que não simpatizou tanto, né? Mas Jiraiya eu acompanhei bastante nessa transição de Manchete para Rede TV. E igual você falou, né? Eu ficava torcendo para voltar à programação de Tokusatsu. Na época a gente não chamava assim, porque a gente nem sabia que existia esse termo, né? Os heróis japoneses, a gente queria que voltasse, né? Mas Sim. Isso só foi acontecer em 2008 com o Ryuken, né? Então a gente ficou nesse hiato aí de Tokusatsu na TV aberta durante um bom tempo. Exceto pelos né, que passavam na Globo e enfim, né? Mas aí já... Há quem diga, tem gente que fala que teve uma pequena exibição do Cybercops e do Jasper e Changeman na Gazeta no início dos anos 2000, mas eu não acompanhei essa exibição. Mas aí né? Não acompanhei. Não sei se foi isso mesmo, mas eu não acompanhei. É que eu não sei, às vezes o horário. É uma TV que a gente não assistia tanto, então, né? Ah, tá. E até tem um amigo que é mais novo, que nasceu em 90, que ele falou, não, eu assistia Jaspion.
Eu lembro de Jasper, eu era criança assistindo Jasper, mas pela idade dele não batia. Depois que eu fui entender, ele assistiu na época CNT e Gazeta, eles eram juntos, os canais eram juntos. Então eu creio que a exibição que ele assistiu foi essa aí. Bem provável. E outra coisa, teve as exibições da Globo, do Bycrosser. O Bycrosser eu lembro mais, que foi o primeiro que a Globo exibiu, não foi isso? Isso. Na sessão Aventura à tarde. Então eu lembro que eu via um pouco do Bycrosser. Achava legal, mas também não era fã de ficar acompanhando todo dia. Eu achava legal a série, era mais um Tokusatsu. A gente não falava Tokusatsu na época, né? Mas é mais uma série japonesa, do estilo do Jaspion. Assistia ali, achava legal. Eu acho que foi até uma série bem escolhida, porque eu acho que foi a que mais foi assistida. Talvez a Globo, talvez foi por causa de ser a primeira que a Globo exibiu, né? Mas então eles deram uma atenção melhor. Mas eu acho que foi a que mais teve audiência lá. E eu lembro que tem até um intervalo que fala, né? Que pelo sucesso do Bycross, aí tá anunciando, acho que o Gaban, se eu não me engano. Eles trouxeram o Gaban. O Space Cop, que deram o nome de Space Cop. E depois o Scheider, mais tarde, né? Passaram. Então, assim, ou o Scheider foi primeiro, não lembro. Não lembro, porque essas duas séries eu lembro vagamente. Como os horários que eles exibiam eram muito ruins, e aí depois que eu passei a assistir na Manchete, eu já não assisti o programa da Xuxa mais. Então, o Gaban eu praticamente nem assisti na Globo. E o Scheider muito menos, porque os horários eram horríveis, né, de exibição. Parece que não queriam que a gente assistisse mesmo, porque colocaram como tapa-buraco, não é isso? Então, a exibição da Globo, eu assisti pouco. Assisti mais o Bycross, as outras séries eu não acompanhei. Mas assim, só da Manchete mesmo que a gente pôde ter assistido. O Ultraman Tiga eu lembro da exibição na Record. Eu não assisti todos os episódios também, mas eu lembro da exibição. Eu até fiquei feliz pela volta, né, das séries. Eu imaginei, não, dando certo essa série, vai vir outras. Eu lembro desse pensamento, mas acabou que foi abortado isso aí. Eles tiraram a série antes do final. E no Rio Kendo eu já não acompanhava mais as exibições na Rede TV. E eu lembro que o pouco que eu pude ver não me chamou atenção a série. Você acompanhou o Rio Kendo todo? O Ultraman, Tiga? Então, o Rio Kendo eu não consegui acompanhar direito na época, né? Eu estava trabalhando, passava no meu horário de trabalho, então eu não conseguia acompanhar. Mas de vez em quando eu assistia um ou outro episódio. Assisti uns 4 ou 5 episódios na exibição da Rede TV. E agora eu consegui baixar a série para poder começar a assistir de fato, né? Começar a assistir a vida inteira, do começo ao fim. Ainda vou assistir ainda. Correto. E... Tá. Então vamos lá. Agora, para a gente finalizar aqui, qual foi sua série que você mais te marcou, Amaury? Assim? Ou cena, personagem preferido? Fala aí para nós. Então, a série que eu mais gosto é de Tokusatsu. Eu consegui ver na época ela completa, né, na Band. E tem uma história muito dramática, assim, né? E naquela época a série mais dramática que eu tinha visto era Flashman, né? Mas Metalda, tipo, não sei nem como explicar, é muito mais dramática do que Flashman, né? Porque tem um final, né? Desculpa aí quem não assistiu, mas é uma série de quase 30 anos atrás. É uma série que tem um final, assim, bem triste, né? Que ele perde a forma humana, né? E vive apenas como uma máquina ali, né? Então, é um final, assim, bem doloroso, vamos dizer assim. Mas é a série que mais gostei. A trilha sonora é muito boa, né? A música de abertura, a música de encerramento, enfim. E os personagens também eu gostei muito, né? O pessoal fala que o ator era meio robótico, mas é porque o personagem exigia que ele fosse robótico, né?
Ele fez exatamente o papel de Metalder, né? De um homem-máquina. Tipo, mesmo ele com aparência humana, ele era um robô, né? Então ele tinha aquela coisa meio dura, né? Meio mecânica mesmo. E é a série que eu mais gosto. A segunda série que eu mais gosto, né, que eu mais aprecio é Changeman, né? Aí entra mais o fator nostalgia, né? Aquela coisa, tipo, foi a primeira série de heróis coloridos que eu vi e gosto muito dos personagens, né? Especialmente o Dragon, né? O Tsurugi, né? É um dos personagens que eu mais gosto do Tokusatsu. O Jaspion, por ser uma série muito divertida e por ter várias referências, né? Às religiões cristãs, né? E também as religiões monoteístas e tal, né? Aquela coisa de Bíblia Galáctica, profecias e tal, né? Eu achava isso muito maneiro, né? Então, assim, melhor série, Metal, do melhor personagem, o Tsurugi, tem Dragon, e a série mais divertida pra mim é Jasper, né? E a série que mais me marcou é Metal mesmo, né? Mas aqui, a primeira série que eu tenho memória afetiva é Spectraman. Spectraman é uma série que eu gosto muito, né? E eu gosto muito de séries datadas, né? Então, assim, Lion Man também entra aí né? Nesse ranking aí. É uma série que eu curto pra caramba. Achei que foi uma série muito injustiçada na manchete, principalmente o Lion Man branco, né? Foi legendado somente 10 episódios, não sei se fizeram só esses 10 episódios mesmo, mas foi o que passou na época, né? Ficou uma coisa muito confusa ali pra gente, que a gente viu lá em Homem Laranja, de repente aparece um Homem Branco, né? Aí a gente não entendeu o que aconteceu, depois a gente descobriu que tinha duas séries diferentes, né? E as duas séries são muito boas, né? Sim. E é uma série que eu gosto de assistir, que eu acho muito legal. E é isso. Esses são os meus Há quem diga que foi dublado toda no Lion Man. É Kaiketsu, né? O primeiro. É o Kaiketsu, né? É, o branco. Conhecido Isso. Há quem diga que foi dublado, mas a manchete não quis exibir. Então ele exibiu os 10 episódios. Há quem diga isso. Mas. E talvez pode ter acontecido isso mesmo, porque os horários do Lion Man eram mais restritos, mas. Acho que a série foi prejudicada, na minha opinião também, pelos horários. E a série é boa. Eu acho que ela não chama atenção. Não tem uma beleza, talvez por ser datada, como você falou. Aí eu acho que os próprios quem era responsável ali por aquele setor falou, essa série é feia. Tem até aquele rapaz que trabalha no Manchete, que numa live ele fala, né, achava horrível aquele leão que a boca não mexe, você ouve a voz, mas o olho tá para um lado, o olho tá para o outro. Ele achou horrível o personagem. Aí uma hora ele falou, tira isso do ar. Então, assim, dá a entender que talvez eles não agradavam tanto da série. Porque é mais um produto, né? Quem gosta somos nós que eram telespectadores da época. Então, quem está dizendo, não, tira isso aí, já deu, né? O que tinha que dar, isso aí, tira isso aí do ar. Mas eu creio também que pode ter acontecido da série ter sido dublada por completo e não foi exibida. Isso foi perdido, né? Quem sabe ele vê isso em algum momento. Mas eu não sei. Pode terminar, Mauri, sobre. Então é isso aí. Além dessas séries, também gosto de outras séries mais recentes também. A gente podia fazer também um bate-papo sobre as séries mais novas, né? Certo, vamos sim. Aí entram várias séries na lista, né? Shinkenger, Kyuranger, Legend Hero, que é um tokusatsu coreano, né? Que é muito bom. Power Rangers, alguns Power Rangers, né? Aquele Kamen Rider Ryuki e a contraparte americana, o Kamen Rider Dragon Knight, também ficou muito legal. Os Ultramans, que estão, né? Eu acho que hoje em dia, para mim, é a franquia que mais está caprichando nos roteiros e nas histórias, né? E nas produções mesmo, né? A Tsuburaya tá saindo muito bem. Enfim, a gente pode depois conversar sobre essas séries mais recentes também. Mas certo. Tem me cativado, né? E tem umas séries antigas aí que tô descobrindo ainda, né?
Recentemente eu vi Kamen Rider, o primeiro Kamen Rider, né? Gostei muito. Mesmo sendo uma série muito, muito velha, muito antiga, mas é uma série muito boa, né? E a última que eu vi também foi Zubat, vi completo. Zubat também é uma série excelente, recomendo aí pro pessoal. Enfim, né? Então, Tokusatsu tem muita coisa pra gente ver, a gente, né, falar, conversar. Acho que é o gênero de séries que eu mais gosto é Tokusatsu, né? É isso aí. Valeu. Eu vou falar dos meus preferidos também. Eu gosto muito da série do Jiraiya. Eu tenho uma memória afetiva muito grande pelo Jiraiya, porque o Jasper, quando passou, eu era mais novo, então eu assistia e gostava. Mas assim, quando o Jiraiya começou a ser transmitido, eu já estava... era criança ainda, mas então mais velho eu consegui acompanhar melhor. E quando foi reprisado na rede, no final dos anos, na transição de 98 para 99 ali, eu pude acompanhar melhor também. Então, eu pude lembrar dos episódios, dos personagens. Então, essa série me marcou mais, o Jiraiya. Depois tem o Jasper, tem o Lion Man, que eu gosto muito também. Você citou, que é uma série assim, antiga, datada, mas o enredo é excelente. Os personagens excelentes, até os inimigos, a forma ali muito, muito bem feita. Todos os episódios são bons. E gosto da Patrine também, eu já, naquelas exibições de 94, 95, Patrine, o Spectre, Sobre. Por incrível que pareça, a Patrine eu consegui tentar acompanhar melhor. Viu? O RX naquela bagunça dos episódios eu gostava também, mas o Spectre e Sobre não me chamaram tanta atenção. Embora eu tenha assistido tudo também. Mas é isso. Lion Man, o Jiraiya, Jasper, o Changeman também gosto muito. O Flashman eu gosto, mas eu ainda prefiro o Changeman. O Maskman também não me agradou muito. Gosto da série. O Golfável também gosto, mas alguns episódios que eu acho assim são muito bons. Mas Changeman, para mim, dos Super Sentai exibidos aqui no Brasil, para mim foi o melhor. E das séries não exibidas aqui, eu gosto muito do Jetman, Kaku Ranger, deixa eu ver. Dos Kamen Riders eu assisti só o Kamen Rider Dragon Knight, né, a versão americanizada do Kamen Rider Ryuk. Esse a Legend Hero eu tenho que finalizar, mas eu já comecei a assistir, estou gostando muito, que é um tokusatsu coreano, muito bom. Até você que me passou, me indicou, muito boa. Sugiro aos nossos telespectadores assistir também. Nossos inscritos aqui, quem está assistindo o vídeo aqui, indicação para nós aí, muito bom. Não vão se arrepender de estar vendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. É o primeiro bate-papo que a gente faz aqui. Depois a gente futuramente vamos fazer as lives. E se você gostou aí do formato que a gente fez aqui, é um bate-papo. A maioria é fã de Tokusatsu, como eu, como todos que estão assistindo aqui. E então, depois a gente já tem outros convidados que vão estar participando conosco aqui também. E vocês falam aí se gostaram, se não gostaram. Sem reiterismo, por favor. Nós somos iniciantes. E quero agradecer a todos que estão aqui no canal, que têm acompanhado. Desculpe algumas falhas, desculpe algumas coisas que ainda não são perfeitas, porque nós estamos iniciando no ramo aqui, não somos ainda perfeitos, perfeito nós não vamos ser nunca, né? Mas não estamos 100%, igual os outros companheiros da Tokunet, que já têm feito um trabalho muito bom, mas aí uma hora nós vamos estar junto também, vamos estar melhor. E eu agradeço aí a oportunidade, quem conseguiu assistir até o final. Fala aí o que vocês acharam, o que gostaram, o que não gostaram. Vão dando a dica para nós aí que a gente vai tentando melhorar. E agradeço novamente, né, para quem está aqui, quem tem assistido.
os vídeos do canal, quero agradecer. O canal está desenvolvendo, está crescendo, com toda simplicidade, com toda humildade, com toda dificuldade, no sentido assim, que eu ainda não sei fazer um vídeo top como dos outros canais ainda, que eu estou ainda desenvolvendo, ainda nessa parte de tecnologia, para conseguir fazer um bom vídeo, uma programação. Mas eu tenho tentado, eu vejo que tem alcançado o público, o povo tem gostado, vocês têm gostado. Então vocês podem estar falando aí para mim o que vocês querem ver, o que vocês não querem ver, o que tem gostado, o que não tem gostado. Embora pelos números da audiência a gente tem visto o que agrada e o que não agrada. Nesse ramo de internet é muito complexo, porque a gente pensa que não vai ser assistido. Eu vejo pelos vídeos que eu faço aqui mesmo. Tem vídeo que eu falo assim, nossa, esse vídeo é um trabalho, mas é o meu preferido, por exemplo. Esse aqui vai ter muitos views, não alcança os views que a gente imagina. Mas aquele que a gente não deu nada, assim, expectativa nenhuma, e aquele ali tem muitos views. Então a gente nunca sabe, a gente nunca tem certeza total do que o público vai gostar ou o que não vai. Mas assim, pela audiência, pela quantidade de views, a gente sabe o que está agradando, o que não está agradando. Então eu quero agradecer pela audiência, pelo tempo aí, o canal já vai para 3 anos, pelo que nós alcançamos com toda simplicidade, com toda dificuldade. Eu comecei o canal na época que começou é a primeira vez que eu estou falando aqui, aparecendo, é inédito isso. E eu tinha uma dificuldade, assim, na época que começou o canal, foi quando deu aquele boom da exibição na Band. E veio aquela nostalgia, né? Aquela vontade. Vamos trabalhar aí. Com o Tokusatsu, eu vi que vários criadores de conteúdos começaram a trabalhar com mais afinco. Tinha pessoas que nem falavam de Tokusatsu, mas o canal dele virou um canal de Tokusatsu, para falar de Tokusatsu. E hoje em dia eles continuam no ramo. Às vezes, se não tivesse tido essa exibição, hoje em dia talvez alguns canais já tenham até terminado. Aquilo ali foi um chamariz, um impulso para nós começarmos. E foi aí que eu comecei meu canal. Eu tinha ideia do canal, já tinha na minha cabeça uma ideia de produzir vídeos, conteúdo para esse ramo. Mas eu só precisava de um incentivo, um impulso. Então a exibição da Band foi crucial para isso. Mas aí eu, no meu jeito ali, na época eu não estava bem, assim, 100% de saúde, então vocês acabam vendo aí alguns gafes, alguns erros de digitação, porque às vezes eu fazia à noite, e aquelas pessoas tinham amigos que falavam, você tem que produzir, não para, senão não vai dar certo e tal. E às vezes eu fazia na correria de faculdade, a gente estava na pandemia, então outros problemas que a gente tinha, e eu já não estava muito bem, mas eu tentava dar certo ali, então tinha alguns erros de digitação, erros do próprio programação aqui, que às vezes eu digitava uma coisa, parecia outra, erros na fala aqui na gravação, que eu deixei ir assim mesmo. Então peço desculpa para vocês, eu estou melhorando e a gente vai conseguir cada dia fazer um trabalho melhor para vocês, que eu amo Tokusatsu, eu gosto muito, é algo, para vocês terem ideia, eu nem acompanho tantas séries americanas, nem de outros países. É mais Tokusatsu e anime que eu assisto. Às vezes as pessoas até comentam, você está assistindo série tal? Você está assistindo filme tal? Eu nunca vi. Eu acompanho Tokusatsu e animes. Mais ainda Tokusatsu. Então, quero agradecer a todos que estão conosco aqui nesse período, têm gostado do canal, e posso garantir para vocês que a gente tem novas ideias, tem novos projetos que uma hora vai estar surgindo aí, novas parcerias, e o canal vai só estar melhorando. E a gente está encerrando essa parte aqui, a gente está fazendo hoje como um teste aí para ver se vocês aprovam, para a gente continuar também. E vocês podem estar falando se gostaram, não gostaram. E eu vou falar agora, vou deixar nosso amigo convidado de hoje, o Mauri, falar um pouco aí, finalizando, falando do canal dele novamente, eu já falou no início, mas ele vai falar novamente, e vai ter também embaixo, na descrição do vídeo, um link para vocês assistirem os vídeos do canal dele. Ele vai estar falando aí
o que achou aí dessa primeira participação e falar um pouco do canal dele também, para estar finalizando aí. Pode falar, Mauri. Primeiro eu quero agradecer, Ronald, pelo convite, né, para participar desse bate-papo aí. Foi muito legal, né? Eu citei algumas memórias aqui boas, né? E né, convidar a galera aí para curtir o seu canal, para se inscrever aí, deixar seu like ou dislike, né? O importante é engajar, né? Então vamos comentar, deixa seu comentário aí, né? Deixa também suas memórias aí nos comentários para a gente saber como é que você conheceu o Tokusatsu, como é que chegou a esse mundo, né? Dos heróis japoneses, né? E quero também deixar o convite aqui para você estar acessando lá também o meu canal, vendo os vídeos lá, né, sobre música, tem algumas mensagens lá também, né? Eu sou fã de Tokusatsu, né? Sou roqueiro e também, né, sou evangelista, então também tenho, né, um ministério dentro da minha igreja, né? Sou cristão, evangélico, assim como o Ronald também é, e a gente tem ali algumas mensagens também. Meu canal, como eu já falei, é bem diversificado, tem vários assuntos, entre eles música, e também a gente tem música de Tokusatsu lá, né? Dá um confere lá e, gente, né? Eu quero agradecer pelo convite mais uma vez. Ronald, e sempre que quiser contar com a gente, estamos. Então, eu quero deixar aí o convite para você visitar o meu canal, né, também, e deixar ali também a sua participação, sua inscrição, que é muito importante para a gente, né? Eu quero mais uma vez agradecer ao Ronald pelo convite, por esse bate-papo legal aí, e Deus abençoe vocês, e até a próxima, se Deus quiser. Amém. É muito bom a gente estar falando de Tokusatsu, a gente nem vê a hora passar, né? E outra coisa, eu quero também agradecer ao Mauri por ter aceitado o convite. Ele já é meu amigo, já tem muito tempo. E ele é muito fã de Tokusatsu. O canal dele é muito bom. Tem umas mensagens muito legais. Depois vocês acompanham lá, assistam, visitem lá. Se inscrevam no canal dele também. Comentem lá. Ele tem alguns vídeos também sobre Tokusatsu, muito bons, que ele postou. E o público até já tem bastante views esses vídeos. Vocês vão lá depois conferir. Eu recomendo aí. Tá? Agradeço ao Mauri pelo ter aceitado o convite de estar aqui nesse desafio aqui, desse início aqui do canal, né? A gente fazendo essas transmissões aqui. Espero que todos tenham agradado. E vocês vão ver, de repente, sempre vai estar... Se der certo aí, se vocês agradarem, nós vamos estar fazendo outros. Falam aí, podem escrever embaixo o que vocês querem saber para debate. Se vocês gostaram aqui do bate-papo, vocês podem colocar, eu quero que fale das novas séries, eu quero que fale só do Jiraiya. A gente pensou depois de fazer também um bate-papo sobre os episódios, um review dos episódios. Né? A gente pensou fazer do Jiraiya, do Jasper, da Patrine, do Chainman. Se der certo, vocês vão falando para nós aí que nós vamos fazendo outros. E já tem algumas pessoas que eu também já convidei que vão estar aqui também batendo papo com a gente. Então vocês vão guardar aí que vai dar muito certo. Então, muito obrigado, Mauri, por aceitar o convite, estar aqui com a gente, disponibilizando o seu tempo aí. Tudo de bom, Deus abençoe também. Agradeço a todos. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E conto com vocês aí. Com like, para se inscrever no canal, no meu, do Mauri. Tudo de bom para vocês.